Evangelho de Jesus, segundo registrou o evangelista Lucas, capítulo 7, a partir do 11 até o 17, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Fala essa palavra comigo, numerosa multidão. Numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Diga comigo, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? E lá vinha uma multidão, diga comigo, saindo da cidade, indo para fora da segurança dos portões. Mas o texto vai dizer assim, versículo 12: E quando chegou à porta da cidade, quando essa multidão de seguidores de defuntos chega à porta da cidade, se depara com uma segunda multidão que vem vindo para dentro da cidade. E nessa segunda multidão está o personagem principal desse relato que eu estou usando como figura. Diga comigo, o nome dele é Jesus Cristo. E Jesus também se faz seguir por uma multidão. E Jesus também anda acompanhado de uma multidão. É uma multidão que sai atrás de morto, mas tem uma multidão que vem seguindo a vida. A multidão que segue o Senhor Jesus é a multidão que segue a vida. Sabe do que eu gosto nessa figura, queridos? É que tanto os seguidores de mortos quanto os seguidores da vida estavam no mesmo caminho. O caminho era o mesmo, e isso me faz refletir sobre o seguinte: um monte de pessoas, desculpa a expressão monte, um número expressivo de irmãos, acredita que porque está dentro de uma instituição religiosa, praticando religiosidade, pertence ao Senhor Jesus ou está vivo. E nós encontramos aqui que as duas multidões, as que saíam, ou a que saía e a que entrava, estava no mesmo caminho e no mesmo portão, na mesma porta. Uma multidão estava no caminho andando ao contrário, estava andando para a saída. E algumas pessoas, querido, estão dentro da igreja, cantando, fazendo orações. Eu não consigo ter firmeza de credibilidade ao ver isso em alguém que não ora de joelhos. Fazer orações, só aquela oraçãozinha de pé, ou só aquela oraçãozinha da comida, ou aqueles 2 segundos que você ora antes de dormir, aquilo não é oração. Oração é prostrar e oferecer o corpo em sacrifício vivo, isso é oração. E quando alguém não tem essa intimidade com Deus, essa afinidade com o corpo de Cristo, significa que ou está morrendo ou já morreu. E nós estamos falando de reavivamento, de pessoas que precisam ter um encontro tão íntimo com o Espírito Santo de Deus, que se tornem vivos outra vez, e que através do seu corpo físico comecem a expressar a glória do Senhor. Glória a Deus. Temo e tremo, porque essa palavra parece que é tão impactante e tão dura. Mas eu estou caminhando para o céu, queridos. Eu estou indo para o céu. E eu vejo uma igreja
atualmente, não estou falando de denominação, estou falando da igreja no seu sentido universal, que uma grande parte dela caminha rumo ao lado de fora, ao lado do cemitério. Essa tarde eu vi uma reportagem, não era uma reportagem evangélica, era uma reportagem falando de sinais que o mundo está vendo e que coincide, e o repórter falava, coincide com o livro do Apocalipse dos cristãos. O mundo está vendo, o mundo no sentido das pessoas, os cientistas estão vendo o planeta Terra anunciar, já já se acaba tudo. Eu não estarei aqui quando acabar tudo, porque eu já estarei com o Senhor, porque eu decidi em mim caminhar do portão para dentro e não de dentro para fora. Você pode exaltar o nome do Senhor? Um grupo de pessoas queria entrar, mas um grupo de pessoas queria sair. Quando esses dois grupos se encontram, normalmente, irmãos, a pessoa que acompanha o falecido está abatido, está enlutado, está entristecido e está chorando. A pessoa que está espiritualmente fraca está abatida, está entristecida, está ofendida, como eu vejo, graças a Deus que eu não vejo por aqui, mas eu vejo por ali sempre pessoas ofendidas com o Evangelho, irmãozinhos ofendidos com o que o pastor pregou, e uma grande parte de pastores ficou tão frouxo, ficou tão amedrontado, que não tem mais coragem de falar a palavra do Senhor como ela é, para que mais alguém ainda acabe se ofendendo, porque tem muita gente querendo caminhar para o lado de fora, porque está acompanhando a morte. E quando essas duas multidões se encontram, o texto vai dizer que Jesus olha para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquela multidão triste, e o texto vai dizer assim: e moveu-se de íntima compaixão, porque quando o Senhor Jesus olha que alguns dos seus filhos estão caminhando na direção errada, na contramão do querer de Deus, Ele move-se de íntima compaixão e Ele fala conosco, e Ele fala uma vez, e Ele fala duas vezes, e Ele fala três vezes, e as pessoas às vezes choram, e as pessoas às vezes lamuriam, e as pessoas não tomam a decisão de retornar para dentro dos portões. Duas multidões se encontram, uma multidão entra, uma multidão decide: eu vou com a vida. Uma multidão decide: eu vou para dentro dos portões. Uma multidão decide: eu não quero que arranque o portão. Uma multidão decide: eu não quero que retire os marcos. Mas tem uma multidão que está dentro e está dizendo: tire esse portão daqui, arranca essa porta fora, que eu não aguento mais toda essa pressão. E eu curti e compartilhei, e muita gente curtiu também, uma mensagem de um pregador, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, onde ele disse assim: Deus permitiu a reforma da igreja, mas Ele não permitiu a reforma da porta. A porta continua estreita, mas a multidão de mortos, ou de seguidores de mortos dentro da cidade, exerce uma pressão tão grande que é quase um clamor: tira essa porta estreita daí, para que a porta fique larga. Você pode clamar ao Senhor? As duas multidões se encontram, Jesus move-se de íntima compaixão. E quando Jesus move-se de íntima compaixão, todas as pessoas no ambiente choram. E dá a impressão, toda essa lágrima, todo esse choro, passa a ideia que isso é reavivamento. Irmãos, isso ainda não é reavivamento. Reavivamento é quando eu tomo a decisão dentro de mim: a partir de hoje eu vou seguir
seguir a vida, vou viver a vida de Deus, vou copiar os modelos de Deus, eu vou andar segundo os parâmetros divinos. Isso é reavivamento. Moveu-se de íntima compaixão, olhou para aquela mulher. Presta atenção, não tem como duas multidões se encontrarem e acontecer um milagre se ambas as multidões não pararem. A multidão que está entrando precisou parar para que o Senhor Jesus pudesse fazer um milagre em relação à multidão que estava saindo. Precisa parar. Chega um momento que você precisa parar. Chega um instante que eu preciso parar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu estou na porta da minha cidade e agora eu vou ou eu volto? E quando eu paro na porta da minha cidade, como consequência de encontro com Cristo, há uma expectativa de milagre, porque Ele tem compaixão da sua igreja. As multidões param. Jesus olha para a mãe. Diga comigo, Jesus é consolador. Jesus é consolador, sim ou não? Mas nunca confunda, irmão. Jesus não consola seguidores de morte. Jesus não consola seguidores de mortos. Quando Jesus para, Ele olha movido de íntima compaixão para aquela mãe. E qual é a frase que Ele disse, evangelista Manilton? O que foi que Jesus disse àquela mulher? Não chores. Sabe, se é o pastor Oceano que encontra uma mãe chorando a morte do seu filho, é possível que o pastor Oceano diria assim: meus pêsames, querida. É possível, porque eu sou um ser humano e fico triste com a tristeza das pessoas. E quando eu estou ministrando ensinamento, às vezes eu sou cheio de dedos para que aquela pessoa que está seguindo o morto não fique ainda mais angustiado. Jesus para, tem uma mãe. Eu quero que você imagine comigo a tristeza de uma mãe cujo filho morreu, a angústia de uma mãe cujo filho morreu. Eu penso que se Jesus tivesse dito a ela: meus pêsames, estou triste com você, ela teria ficado imensamente agradecida. Mas Ele não disse meus pêsames, Ele disse: não chore. Posso apertar um pouquinho essa tarraxa? Pare de chorar, pare de choramingar, pare com esse teu lero-lero. Ah, pastor, não foi isso que Jesus queria dizer. É verdade, ele não queria dizer. Ele queria dizer assim: volte para dentro e readquira a vida. Era isso que ele queria dizer. Sabe, quando Jesus encontra conosco na porta de saída para fora da cidade, Ele não sente pena, Ele move-se de íntima compaixão e diz: pare com isso. Quem está vivo vem para dentro. E Jesus disse para aquela mãe: para de chorar, não chore mais. As duas multidões estavam paradas, o caminho era o mesmo. O sábio do livro de Provérbios, ele disse assim: há caminhos que ao homem parece direito. Tem uns caminhos que nós vamos que parece direito. Ah, eu vou aqui, qual é a sua denominação? Aí eu pertenço à igreja fulano de tal. Algumas pessoas se tornaram idólatras de denominação. Aí eu sou membro da igreja fulano de tal. Isso está resolvendo alguma coisa? Tem um monte de gente dentro desse caminho denominação indo para o inferno, saindo para a morte. Mas o Senhor Jesus para na porta da cidade e diz: para de chorar, vamos voltar para dentro. E Jesus então toca no falecido, no moço. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E Jesus disse: jovem,
eu te digo. O que foi que Jesus disse? Hã? Levanta-te e anda. E essa ordem, levanta-te e anda, levanta-te e anda para o lado certo. Estamos falando de caminho certo. Se é caminho de reavivamento, é para o lado de dentro. Eu não consigo ver Jesus curando doentes para que eles vão festejar lá fora. Eu fui chamado para orar por uma moça, não era tão moça, mas era solteira. E ela estava desesperada para ser curada de uma doença grave, gravíssima. E ela disse: pastor, ora depressa, porque eu quero ser curada, porque eu estou louca para ir num baile de novo. O sangue de Jesus tem poder, mulher. Você quer ir para o inferno, vai sozinha, mas não me chama para orar. É possível que pessoas na igreja peçam a cura, querem ser curadas das suas doenças, das suas patologias, das suas enfermidades, porque estão com vontade de fazer alguma coisa errada. E sabe como é que eu fico olhando para a igreja às vezes? Ah, hoje não veio fulano de tal. Por que será que não veio aquele irmãozinho? Eu pergunto para você, é pecado ir no Beto Carreiro? É pecado ir no Beto Carreiro? Eu não consigo ver pecado. É pecado lá no Beto Carreiro. Não consigo ver pecado. Agora, se você deixar a casa do Senhor para Beto Carreiro, acredite, você está no caminho da morte. Você está andando para o lado do cemitério. Ah, mas eu sou crente da denominação fulano de tal. Mas está andando na direção errada. No caminho, na direção errada. Mas hoje o Senhor encontrou conosco nesse lugar para dizer assim: ei, levanta e anda. Volta para a vida. Recomeça, restaura, restitui. Toma posse outra vez. A vida está te esperando. Aleluia. Desejo da minha alma é que o Senhor venha tocar em nós na noite de hoje. E não estou falando fisicamente, é tocar aqui dentro da minha alma, aqui dentro do meu peito. Que o Senhor Jesus venha pôr aquela sua mão saradora, aquela mão que cura a alma aqui dentro de mim e falar diretamente comigo: para de chorar, levanta e anda. E quando Jesus diz, o defunto ouve. Alguém às vezes diz assim: isso não dá mais nada, isso aí não dá mais nada. Jesus não olha desse jeito. Ele olha e diz: dá sim, deixa que eu falo, deixa que eu digo. Imediatamente levantou. Agora você imagina, irmão, nós temos diferentes tipos de crentes dentro da igreja. Pessoas que querem que você vença, pessoas que estão esperando que você morra, pessoas que estão esperando que você tropece, pessoas que estão proclamando a tua falência. São os seguidores de mortos. E algumas pessoas estão acreditando: não, fulano já está morto mesmo, já foi mesmo. Jesus para e fala para o morto: levanta e anda. O morto se levanta. Eu pergunto para você, o que os seguidores de mortos vão pensar? Alguns vão fugir e dizer: vimos um fantasma. E quem sabe outros vão dizer: segura e põe no caixão outra vez. Mas quando o Senhor Jesus dá a ordem, Ele toma pela mão e diz: não tema, eu te ajudo, eu te levanto, eu faço você retornar à saúde, à vida outra vez. Eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor, mas está faltando uma coisa. O que será que está faltando? Nós definirmos qual das multidões nós vamos seguir. A multidão que vai para a porta e que prefere o mundo, e que prefere os prazeres, e que prefere as vontades, ou a multidão que decide por Cristo? Sabe de uma coisa? Eu vou adotar esse padrão de orar ajoelhado. Sabe de uma coisa? Eu vou adotar esse padrão de orar em voz alta lá no culto. Quando nós tomamos essa posição,
O texto disse assim: e a fama correndo. É só isso que Deus está esperando de nós. Não precisa virar caramota, não precisa fazer piruleta, não precisa fazer escarcéu. Basta ter um culto agradável a Deus. E um culto que agrada a Deus é um culto prostrado, aonde a presença dele se faz pelo reconhecimento que nós temos dele. Principal característica da multidão número 2: vida. Diga comigo em voz alta: vida. Eu quero vida. Fala isso: eu quero vida. E eu quero viver a vida que Deus dá para nós. E a vida que Deus dá para nós vivermos é vida de santidade. Não fica preocupado com o nome da sua igreja, não fica preocupado com o número de pessoas da sua igreja, não fica preocupado com a opinião das pessoas, seja ela quem for, porque seguidores de mortos desejam a morte, gostam do cemitério, mas aqueles que seguem a vida gostam da vida, amam a vida, e a vida é Jesus, e a vida Jesus está nesse lugar, e o nome dele é exaltado.